qual é o próximo passo depois de você ter um roteiro pronto na mão e até onde você participa da realização de um longa? Eu fiz só um longa até agora, né? Então eu comecei muito cedo, com 14 anos, estou com 37, então eu estou há 23 anos trabalhando em cinema, com 37 anos. Então eu me considero um jovem veterano. Eu tenho uma posição peculiar, assim, porque eu estou apenas começando com um longa, mas eu tenho uma estrada longa, né? E eu estou me questionando muito de projeto a projeto, e cada projeto eu estou pensando realmente de forma alguma eu estou me repetindo em relação a procedimentos. Eu vou falar um pouco de onde eu vim, que procedimento eu acredito e acreditei, onde eu estou me questionando hoje em dia, né? É engraçado que você falou que a primeira palestra aqui, primeiro depoimento aqui da sala de aula, como é que chama? Sala aqui onde eu vou estar, no portal. É uma sala virtual, né? Nós usamos uma expressão, sala de professores, não? É na sala de direção. Sala de direção. Você falou que a outra pessoa que deu o depoimento aqui foi a Laís, né? E curiosamente eu encontrei a Laís numa palestra há pouco tempo, ela falando do processo dela, e o processo dela partiu do teatro. Ela realmente conheceu primeiro jogos lúdicos de interpretação, um jogo da interpretação. E aí ela acabou vendo que o barato dela não era tanto o teatro, mas indo para o cinema com esse lado da interpretação. O meu caminho foi o contrário. Eu fui descobrir questões de atuação mais tarde na minha trajetória. Me encantou no início do cinema uma coisa mais de linguagem, de câmera, de visual, e não atentava tanto para questões de atuação. E quando eu fui fazer os meus curtas-metragens, eu não queria contar historinhas ordinárias, simples, da forma da linguagem, que fossem mini-longas. Eu procurei nos meus curtas fazer filmes que a forma de filmar fosse a expressão principal do filme. Então sempre é um certo jogo de linguagem que traz uma metáfora, que propõe uma brincadeira, que isso fosse a coisa expressiva, né? E aí no primeiro longa, nos curtas deu super certo isso, porque para curta, você não precisa de muita história às vezes no curta, se você só tem um jogo de linguagem, isso às vezes já dá conta de prender a atenção por 5, 10 minutos do espectador. Quando eu fui fazer o meu longa, eu vi que o buraco era mais embaixo ali, que o que pega o espectador é a história, e a história pelos atores. E que era um jogo mais complexo, se eu quisesse equilibrar esses jogos de linguagem, porque eu tinha que me aproximar mais de questões de dramaturgia, de interpretação, né? Então a experiência do Não Pra Casa foi muito reveladora para mim. O filme tinha uma complexidade técnica muito grande, porque ele lidava com questões de trânsito, de sinuca, a forma de filmar, mas apesar de ser um projeto de uma envergadura a maior que eu já tinha feito até então, esse lado técnico não foi tão complexo para mim. O que foi mais difícil foi realmente a dramaturgia com os atores. E eu fiquei muito feliz com o resultado e com o processo, e comecei a me aproximar mais de algumas metodologias. E para os próximos filmes eu estou pensando em equilíbrios diferentes. O Não Pra Casa equilibra cenas de direção mesmo, de visual, com cenas mais de atores. Eu costumava falar que às vezes a câmera estava a serviço dos atores, às vezes os atores estavam a serviço da câmera. E eu propus um jogo ali no projeto do filme como um todo. Nos outros projetos, nos filmes futuros, eu estou repensando esse balanço. E limpagem, você se planeja muito antes ou você trabalha mais na hora? Eu acho que tem dois, como eu falei, no Não Por Acaso e nos meus curtas, principalmente no Não Por Acaso, tinha dois tipos de cena. Tinha cenas que realmente eram muito técnicas, que envolviam uma arquitetura da cena muito precisa. Você já tinha levado planejado, já sabia. Essas cenas, elas precisavam de muito planejamento. E outras cenas eram cenas mais dramáticas, que o que importava não era nem tanto o rigor da forma de filmar, mas a emoção dos atores. Então eu lidei com duas abordagens bem diferentes para as cenas.
Nas cenas mais técnicas, que o que importava era o rigor visual, muita fotografia, muito estudo com fotografia, muito estudo com vídeo, muito editando, um pouco de storyboard, testes, e eu levava a coisa muito planejada. Até porque se tem uma coisa muito técnica, todos têm que entender a sua linguagem, você tem que ter mecanismos da equipe, está tudo trabalhando na mesma direção ao mesmo tempo, você tem que estar seguro de que você tem que estar pedindo ali. Já nas cenas de atuação, eu acho que não dá para fazer storyboard em cena de atuação. Eu acho que é o que engessa. Eu acho que uma vez eu fui numa palestra do Polanski que ele comentava que ele coloca os atores no set antes da câmera. Se ele começa a botar a câmera, os atores começam a atuar para a câmera, ele tem que fazer a cena no espaço primeiro, depois ele vê como decupa. Então eu usei muito nas cenas mais dramáticas um tipo de decupagem que eu fazia um master shot, um plano principal que compreendia toda a ação, do ângulo que melhor captava a cena e com um movimento de câmera que melhor acompanhasse a expressividade da cena, e depois eu cobria onde eu sentia necessidade a partir do que aquele master me ofereceu. Porque não tinha como eu saber antes do master onde que eu precisava de um close, onde que eu precisava de um detalhe, onde que eu precisava de uma cobertura a mais. É muito impressionante esse processo, muito instigante esse processo do set, porque você tem uma pressão muito grande, você tem que tomar decisões rápidas e você tem que ver na hora. Se você toma essas decisões antes, você coloca a forceps, a atuação do ator dentro daquele espaço pré-definido, né? Eu acho que em linguagens, se você está buscando uma linguagem expressiva e natural ao mesmo tempo, se é uma coisa farsesca, como quando você está na farsa, é muito comum você ter marcações, e as marcações fazem parte do código da farsa. Numa linguagem um pouco mais naturalista e ao mesmo tempo expressiva, né? Porque é esse que é o equilíbrio difícil, né? O quanto você pode ser naturalista. Se você é naturalista demais, você perde a expressividade. Então, esse equilíbrio é difícil. Mas então, nas cenas de atuação, eu não levava a cena totalmente decupada. Porque era importante você saber gerenciar a equipe com isso, que não é fácil. Então, é importante você saber que lado do cenário você vai primeiro filmar, que canto do cenário você nunca vai aproveitar, quanto tempo você mais ou menos tem para a cena, e saber administrar essas variáveis em aberto, aí, que não é fácil. Como é que foi a sua relação com os atores? Por acaso, você usou o preparador, trabalhou com o preparador, como foi a tua relação com o preparador e a tua relação direta com os atores? Não por acaso, teve como preparador o Sérgio Pena. Foi um encontro excelente que eu tive. Como eu falei, eu acho que eu tinha uma certa até deficiência na minha formação por ter pouco contato com os atores. Eu fiz cinema na ECA, na USP, e um curso excelente, ao qual eu sou muito grato, mas um curso que tem uma deficiência como a grande maioria dos cursos tem, que não aborda muito a parte de atuação. Na Polônia, na escola de Łódź, onde de novo o Polanski, o Kieslowski, a Agnieszka Varda, a Agnieszka Holland, uma geração toda o Vaida, uma geração toda estudou lá os cursos de cinema junto com o curso de teatro. E eles começam com atuação, com texto, depois introduzem fotografia e vão introduzir imagem e movimento lá para frente. Eu acho um circuito muito maduro e bacana de lidar com essa questão. Então eu não tive muito pouca oportunidade de trabalho com ator no universo acadêmico. Então o Sérgio Pena foi muito importante para mim. O jeito que eu pensava entrou em sintonia muito forte com ele. Basicamente ele tem uma metodologia que é de fazer ensaios com os atores, sem o texto muito amarrado, trabalhando mais o conceito da cena e deixando vir o que vem dos atores, né? Eu acho, e é um método que funcionou muito comigo, assim, eu vou levar ele adiante. Eu acho que o trabalho de preparação não só do preparador de atores, mas da preparação é fundamental. O set de filmagem é um momento que o tempo é muito caro e muito contado. Você tem que obter resultados de uma forma imediata, meio rápido. Já o tempo de preparação é um tempo bem mais barato.
Então, durante a filmagem, você não pode se permitir ficar descobrindo a cena. A filmagem é para ajuste fino, execução e, no caso dos atores, deixar eles em ponto de bala, energia ali rolando para você flagrar aquela energia. Você não tem tempo para discussão de personagem, elucubração, tentar direções opostas, isso tudo antes. Então, a preparação foi muito rica. A gente pegava, tem a primeira etapa que é de leitura de mesa, que é todo mundo lê o roteiro, você discute cena a cena, linha a linha com os atores. É o momento que você vai estar mais... você não vai ter outro momento em que você vai ter a oportunidade de discutir tão profundamente cena a cena, fala a fala. Então, para início de conversa, tem que ter uma compreensão básica do texto. Depois disso daí, o procedimento que eu fiz junto com o Pena foram ensaios, pegando as cenas-chave, não dá para ensaiar todas as cenas, então você escolhe a cena-chave, e o ator já sabe que cena é essa, de onde ela veio, para onde ela vai, qual a intenção dela. E aí você começa a ensaiar sem o texto decorado. E eu gravei muito em vídeo isso, depois eu vi as fitas e reescrevia muito roteiro em função disso. E aí uma vez no set, com o ator, se o ator está bem preparado, a maior lição que eu tive é você não falar muita coisa com ele. Porque o ator está numa situação mais frágil que você, mais exposta que você, os sentimentos de possíveis inseguranças deles. Se você de ator está inseguro, você rói a unha, você pisca o olho. O ator não pode, essa exterioridade toda tá valendo, né? Então o ator, você tem que deixar ele tranquilo, e o melhor jeito, eu acho que é você, se você preparou bem, você solta ele na cena. E aí você vê como foi o primeiro take, o primeiro ensaio. E aí o grande chave, eu acho que você falar poucas coisas muito objetivas e pontuais. E objetivas, nada de, eu acho que eu sinto. Você fala assim, em vez de andar de lá para cá é assim, em vez de cabeça tão alta, cabeça mais baixa, mais expansivo nos braços, mais inquieto no gestual, coisas objetivas. Assim, se você começar a discutir psicologia e processos internos, você está perdido um pouco ali. Evidentemente, cada ator tem um processo, né? E outra coisa que no ensaio você vai descobrindo é como cada ator reage. Então você tem que também saber equilibrar esse seu procedimento que você está propondo com o que funciona melhor com cada um, né? E o melhor normalmente é você respeitar o processo do ator do que você tentar impor processos que às vezes não funcionam com ele, né? Tem atores que funcionam melhor no improviso do primeiro take, na coisa imediata, e vão piorando, mecanizando ao longo da filmagem take a take, e tem atores que vão melhorando, que vão descobrindo a cena. Você tem que saber equilibrar essas temperaturas também. Uma coisa que a gente percebe nas oficinas é que os alunos sempre têm muita dúvida a respeito da relação entre o diretor e o fotógrafo, por exemplo, o diretor de fotografia. Mas até onde tem interferência na escolha dos enquadramentos do diretor de fotografia, até onde não tem. Como é que é a sua experiência? Como é que foi a sua relação com os filmes que você fez com o teu diretor de fotografia? Olha, essa é uma das equações que eu acho que muda muito de diretor para diretor. Eu acho que tem diretores que que assumem mais para si um pouco a parte visual e os enquadramentos, e tem diretores que estão mais interessados unicamente nos atores e delegam um pouco mais para o diretor de fotografia. É importante haver harmonia, então tudo vale desde que as duas partes estejam entendendo bem o que cada um está esperando da relação ali, né? Eu, particularmente, me envolvo muito na questão dos enquadramentos. Eu normalmente enquadro junto com o fotógrafo, mas eu sou muito presente nessa etapa, né? Eu talvez menos a iluminação, um pouco menos, as opções de luz, eu um pouco menos. Agora eu começo a descobrir algumas coisas com clareza que eu gosto mais e outras que eu gosto menos. Mas particularmente na coisa do enquadramento eu sou muito, muito presente.